Fala pessoal, bom dia. Então, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o meio ambiente, sobre a importância do meio ambiente para todos nós, seres vivos, tá? Acreditando que a gente já conhece um pouquinho sobre esse assunto, já conceituamos, já vimos a importância de um processo sustentável, nós já vimos também sobre algumas alterações nesse meio ambiente. Acabamos de assistir um vídeo, vocês viram, tenho certeza. Acabamos de assistir um vídeo sobre ciclos biogeoquímicos, a importância da reciclagem desses compostos na natureza para todos nós, seres vivos, tá? Inclusive para o ambiente como um todo. Nós vamos dar continuidade falando sobre algumas alterações climáticas, sobre algumas alterações nesse meio ambiente que favorecem, mas também podem trazer algum tipo de prejuízo, não só para o planeta, mas todos que habitam nesse planeta, beleza? Vamos dar continuidade, galera. Então, a gente vai começar falando sobre efeito estufa, tá? E tentar diferenciar da melhor maneira possível efeito estufa de aquecimento global. Entendam, pessoal, muito se fala sobre efeito estufa e aquecimento global, de modo que esses dois assuntos acabam como sendo assuntos que são totalmente negativos ao clima do nosso planeta e, consequentemente, aos habitantes desse planeta. Sim, de fato, o aquecimento global é muito ruim. O aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura, tá? Na superfície do nosso planeta, fazendo com que ocorram diversos desastres naturais, beleza? Bom, mas o efeito estufa não é tão ruim. Na verdade, o efeito estufa é um efeito natural e benéfico ao nosso planeta, o que garante, tá, que a temperatura do nosso planeta seja estável, fazendo assim com que nós, seres vivos, consigamos habitar no planeta Terra. Entendemos que por conta não só da temperatura, mas outros fatores, mas por conta dessa temperatura, o planeta Terra, até o dia de hoje, né, até esse momento, é o único planeta que sabe-se, que é sabido que existe vida, pelo menos na forma que se tem, beleza? O universo é muito extenso, há muitas galáxias por aí, então vamos só limitar sobre a nossa galáxia, o nosso sistema, falando um pouquinho sobre a vida no nosso planeta. A Terra é a única que apresenta condições para que essa vida ocorra. E uma dessas condições é a temperatura que é favorecida pelo aquecimento global. Aliás, pelo efeito estufa. Aquecimento global é ruim, beleza? O efeito estufa nada mais é do que o condicionamento de gases, tá? Que rodeiam o nosso planeta, que faz com que parte da radiação solar seja retida na nossa atmosfera, beleza? Enquanto que o aquecimento global é um efeito artificial provocado, óbvio, pela ação humana, tá? Fazendo com que essa temperatura aumente gradativamente, tá? Até que tenhamos aí esses desastres naturais. Exemplo, pessoal, o derretimento lá das calotas polares é um dos efeitos mais negativos aí do aquecimento global, visto que quando se tem o derretimento dessas calotas polares, obviamente o oceano tende a aumentar, né? Tende a aumentar mesmo, de fato, o seu volume, fazendo até mesmo com que haja o desaparecimento de alguns países que a gente pode pesquisar ao longo das nossas aulas, tá, pessoal? Um outro fator climático que tem
ocorrido, né, na nossa a destruição da nossa camada de ozônio, beleza? Muitos gases são lançados desordenadamente, fazendo com que a nossa camada de ozônio, quer dizer, aquela camada protetora que se encontra na nossa atmosfera, né, protegendo a nossa atmosfera, muitos gases vêm rompendo essa proteção, tá? E aí o rompimento da camada de ozônio significa uma emissão muito mais agressiva dos raios solares, né? Raios esses que são prejudiciais aí às nossas, principalmente a nossa pele, né? Beleza? Pessoal, eutrofização, tá? A eutrofização nada mais é do que o depósito de compostos orgânicos, tá? Em um córrego, em um rio, fazendo com que haja um aumento de seres produtores, né? De algas e outros seres que captam, né, a energia solar, né, e os gases, né, que estão no meio ambiente, fazendo com que haja a proliferação desses seres, e esses seres acabam que bloqueiam de alguma forma, né, a superfície da água, impedindo com que haja a infiltração de raios solares e captando todo o oxigênio, né, nesse ambiente. E aí outros seres que habitam nesse ecossistema acabam por sofrer aí algumas consequências, como por exemplo a gente tem através da eutrofização uma mortandade aí excessiva de peixe. Uma outra alteração climática muito importante, a gente tem isso acontecendo nas grandes áreas urbanas. Um exemplo aqui no nosso país, São Paulo, são as ilhas de calor, complementando então, fazendo com que haja nessas ilhas de calor, obviamente, um acúmulo de calor, fazendo com que haja um aumento da temperatura naquela região. E aí aquela região terá uma temperatura mais elevada do que as regiões que são um pouco mais distantes dessa condição. A gente tem São Paulo, por conta do excesso de moradias, por conta do excesso de veículos, né? Então essa queima de combustíveis fósseis contribuem para essa taxa elevada aí da temperatura. Belezinha? Então, magnificação trófica. A magnificação trófica ocorre quando há mais uma vez um despejo, né? Uma desaceleração em produtos químicos que são tóxicos ao meio ambiente, beleza? Imagina numa plantação em que há uma enorme quantidade de metais pesados, né? Naquela plantação por conta de agrotóxicos, e aí ocorre a contaminação do solo naquele momento, né? E aí contaminando também os rios, peixes menores irão de alguma forma consumir os produtores, e aí consequentemente vai consumir esses produtos químicos. Os peixes maiores irão, além do peixe menor, poderá né, acumular no seu organismo esses compostos químicos, e aí a gente tem um acúmulo desses metais pesados e outros compostos químicos que são prejudiciais ao meio ambiente e consequentemente danificando completamente uma cadeia. A gente tem também a chuva ácida. A chuva ácida, ela ocorre quando em uma região industrial nós temos uma concentração de gases poluentes
principalmente, pessoal, o nitrogênio, tá? Beleza? Ou ácido nitroso e o enxofre, tá? Bom, na produção industrial, quando liberado esses dois gases aí, né, ácidos na forma de gás, quando reagem com o oxigênio ambiente, com os outros gases que estão presentes no ambiente, eles precipitam e geram uma chuva corrosiva, tá? Bom, a gente tem como consequência, acho que vocês terem uma ideia do quão prejudicial à natureza é isso, elas podem, essa chuva pode devastar, tá? Uma região florestal, né? Se essa região não estiver próxima a essas áreas industriais. Cara, é tão corrosiva que até edificações, né, estátuas podem sofrer com a ação das chuvas ácidas, tá, pessoal? Então, a gente também tem como consequência dessa agressão ao meio ambiente, a poluição biológica, obviamente, né? Quando a gente tem um acúmulo de determinado invasor, de uma espécie invasora, causando um certo dano na cadeia alimentar, beleza, pessoal? Nós temos também, mais uma vez a gente vai falar de São Paulo, né? Lembra da ilha de calor? Então a gente tem a inversão térmica. A gente sabe, pessoal, a gente sabe que o ar quente, ele como é menos denso, né? Ele tende a subir, né? Ele acaba subindo. Isso é muito fácil de entender. Quando um edifício está em chamas, por exemplo, ocorre, né? A chama, ela tende a consumir os apartamentos de cima aos apartamentos de baixo. Isso acontece da mesma forma. Isso porque o ar quente é menos denso. E aí, na inversão térmica, por exemplo, em dias normais, a gente tem na superfície da Terra, né, do solo, a gente tem o ar mais quente por conta do calor que está ocorrendo naquele momento. E aí, se a gente tem esse ar quente subindo, a gente tem, obviamente, esse ar quente trocando, né? Substituindo o ar mais fresco, o ar mais gelado, nessa condição, favorecendo, por exemplo, o nosso sistema respiratório. Na inversão térmica não, esse ar quente ele fica retido e aí as pessoas têm mais dificuldade de respirar. Belezinha? Pessoal, é isso, tá? Vocês, por favor, qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, mas é interessante que vocês assistam esses dois vídeos, um sobre ciclo biogeoquímico e esse agora sobre alterações climáticas, para que a gente dê continuidade aí nesses dois capítulos, tentando realizar aí os exercícios. Belezinha? Fiquem com Deus, galera!